Leila falou uma frase interessante que eu queria colocar para vocês. Que ela falou o seguinte: é, a impunidade dá a certeza de você poder você ter recorrência nos erros que você faz com relação ao racismo, por exemplo. De fato, a frase da Leila ela faz sentido com relação ao racismo e faz sentido com relação a tudo, inclusive as recorrências de erros de arbitragem. Para isso, ela não se manifesta, ou melhor, só se manifesta quando é do interesse. Quando a gente teve os casos, por exemplo, de respeito, ela falou assim: não trata as pessoas com respeito. Quando o São Paulo foi destratado e outros clubes, como o Corinthians, reclamaram no Allianz Parque, ela não falou nada, depois reclamou. Então, assim, Leila, o problema é que, como a gente vem relatando faz um tempo, a gente não pode escolher brigar as brigas só quando ela diz respeito a nós mesmos. A briga ela tem que ser por valores éticos, por premissas de coerência, por premissas corretas em todos os âmbitos, e não quando ela só diz respeito ao nosso interesse próprio. E quando outras pessoas foram ofendidas, você não se manifestou. Quando outros problemas aconteceram no seu estádio, você não manifestou. Quando acontece problema de arbitragem, você fala que os outros são chorões, e quando é o do seu caso, você diz que a situação do cenário brasileiro tá desestruturada, que o cenário brasileiro tá uma porcaria, que tá tudo horroroso. Você comprou uma briga lá com o Textor, reclamou da CBF e você agora está apoiando o Edinaldo. E falando em apoio ao Edinaldo, o próprio presidente de São Paulo também, que também era contrário ao Edinaldo, também se aproximou. O Ronaldo tentou se aproximar do São Paulo, do Júlio Casares, para tentar, através de um ofício, obter o apoio do São Paulo. O São Paulo se manteve meio que assim: tá, peraí que eu vou entender esse cenário, lembrando que o São Paulo nunca teve uma proximidade muito grande com o Edinaldo, mesmo quando o Júlio foi convidado para ir lá no meio do ano passado a ser o chefe de delegação, né? Acho que é esse o nome, na verdade. Pouco importa também. Então, quando ele foi chamado para ser chefe de delegação, ele teve uma aproximação, mas nunca ficou um negócio muito bom. Lembrando que o Edinaldo tirou o Dorival de São Paulo, aquelas coisas todas. Nas últimas semanas, com a aproximação da Libre do Grupo Forte, o Júlio Casares, que é um dos representantes legais e um dos principais negociadores da Libra, ele foi chamado pelo Edinaldo e teve um approach muito forte. Então, com isto, o São Paulo se aproximou bastante do Edinaldo, que está dando um apoio para a criação da nova liga, para essas nuances futuras da junção Grupo Forte e Libra. Libra, que é o lado do São Paulo, na verdade, agora estão se unindo, estão se juntando. É uma perspectiva interessante e o Júlio Casares ele declarou também apoio ao Edinaldo por conta dessas questões. Aí muita gente fala assim: será que isso vai reverter em alguma força de bastidores para o São Paulo? E aí eu puxo o seguinte: o próprio Júlio Casares, na segunda-feira de noite, na coletiva que deu depois da entrevista, depois do sorteio da Comembol, desculpa, ele falou o seguinte: quem fala sobre bastidores, quem está questionando que a gente não faz bastidores não sabe de nada. Quando nós ganhamos títulos, quando nós fomos campeões, ninguém falou nada de bastidores, e agora, quando a gente perde, toda hora junta-se esse assunto de bastidores. Então, falando assim: quem questiona isso não sabe de nada que está acontecendo. De fato, existe uma pressão gigantesca sobre essa questão de bastidores. Eu concordo que existe um exagero com relação aos bastidores, mas no caso, por exemplo, de Federação Paulista de Futebol, a gente percebe que não é um exagero. A gente percebe que é uma tendência absurda, para não usar outra palavra. A gente não pode usar outras palavras, porque senão a gente toma processo. Mas existe uma tendência surreal a favorecimento. A gente vê uma escala de árbitro repetitiva, a gente vê um número de expulsões repetitivos, a gente vê questões de mando, a gente vê questões de data, a gente vê questões de mando de campo, de agenda, a gente vê uma série de fatores a ponto do São Paulo voltar a insistir e tá insistindo e tá repetido na questão do boicote. Júlio Casares ainda não recuou nessa ideia de falar sobre o boicote do Campeonato Paulista de 2026, até porque a Federação Paulista de Futebol nem ao menos se deu ao luxo de responder o São Paulo. A única coisa que fez foi publicamente piorar. E vocês veem como é que é uma recorrência, né? Os presidentes de Federação Paulista, por exemplo, no caso do São Paulo, quando abriu a boca para falar, falou muito mal sobre a instituição e ainda culpou o Rafael, depois teve que pedir desculpa. E aí você vê o Alejandro Domingues também, da Conmebol, que tentou atenuar, falou em português, tentou falar as coisas, mas depois também falou aquele negócio do Tarzan e da Chita, uma bizarrice sem tamanho, um negócio vergonhoso.
E aí também começou a gerar reações, que pelo que eu soube, né? Nem sei se isso é verdade, eu não li nenhuma matéria e nem quis ler. Mas é sempre bom falar que as federações de outros países, como a Argentina, Paraguai, Uruguai, entrarão com uma ação na Conmebol dizendo que existe um excessivo uso de força das ações policiais, brigas de torcida, quando esses caras vêm jogar, principalmente, eu vejo muito isso no Rio de Janeiro, principalmente, que era onde eu residia antes de ter me mudado, mas e realmente acontece muito, eles vão para a praia e aí pronto, as torcidas se encontram, acontece um monte de problema, igual acontece mais entre as organizadas mesmo em São Paulo, como aconteceu esse ano lá, fatídico encontro de torcidas, acho que foi Sport em Santa Cruz, também foi um negócio tenebroso, não sei se foi Sport em Santa Cruz, mas acho que foi. Então, assim, são cenas lamentáveis, são coisas lamentáveis, e aí vai gerando cada vez mais ódio ao invés de resolver. Espero de verdade que as coisas amenizem. Essa coisa bélica, essa coisa de guerra já está no mundo todo aflorada, já está em tudo quanto é lugar. A gente já não tem nem noção das coisas que estão acontecendo mais, de tantos pontos de guerra, tantos conflitos, conflitos internos, conflito em comunidade. Cara, a gente está vivendo um momento realmente tenso. Eu não estou aqui fazendo palanque político, mas a gente tem que colocar um pouco a mão na consciência, porque eu vejo às vezes as pessoas brigando em grupo de WhatsApp, fazendo discussões fortíssimas, se ofendendo, fazendo um monte de coisa. Gente, a gente precisa dar uma, assim, de verdade, um momento mais humano. A gente precisa olhar um pouco mais para frente dessas questões de Conmebol, etc. Em vez de incitar mais ódio, essa questão do racismo tinha que ser cessada, sanada, ao mesmo tempo que não tem que ser usado a questão do uso da força policial, das brigas de torcida, quando os caras vêm de fora para cá, isso também acabar acontecendo e ter esse tipo de conflito. Eu acho totalmente desnecessário, acho totalmente nonsense a gente fazer umas coisas desse jeito e começar a incitar mais ódio em vez de pega aquele fogo e apaga, não é amplifica, aumenta a chama e deixa o negócio cada vez pior. Essa, pelo menos, é a visão que eu tenho e gostaria muito que fosse desse jeito. E não estou falando com a alma puritana, nem falando palavras da boca para fora. Acho que é necessário e está na hora da gente fazer isso. Não dá mais para a gente pensar, é muito feio, torcida única, sai na rua com a camisa do São Paulo, você tem perigo, você sofre, você tem risco de te baterem, pegar você com sua família, teu filho, tua filha na rua, só porque você torce pro seu time. A gente brinca, a gente sacaneia, a gente provoca, a gente faz as coisas, mas, gente, dentro de uma coisa sadia do futebol, não tem que ser atentando contra a vida, contra a integridade das pessoas, contra a honra. Pelo amor de Deus, a gente não precisa disso. Acho que a gente pode passar por cima desses assuntos.